Vamos para a palavra de Deus, pessoal. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 19. Lucas 8, a partir do versículo 19. Isso, aqui vai aparecer para você nos monitores, nos televisores, os versículos. E se você não trouxe a Bíblia Sagrada, procure trazer. Procure trazer a Bíblia Sagrada de papel ou procure trazer a Bíblia Sagrada no celular. Eu quero pregar para você hoje a seguinte questão. Seja inteligente. Nunca falaram com quem foi criado aqui com seus pais biológicos, seus pais de verdade. Porque tem gente que foi criado no orfanato, tem gente que foi criada que não conheceu papai e mamãe, foi criado por um tio, uma tia, assim por diante. Mas quem foi criado por pai biológico? Eles não olham para você assim, nossa, é a cara da tua mãe. Nossa, é a cara do teu pai. Eu mesmo estava vendo algumas fotografias, né, do meu pai e da minha mãe. Eu tenho uma puxada mais assim, a fisionomia para minha mãe. Eu tenho uma puxada maior. Mas eu tenho muitos traços do meu pai também. Então você sabe aquele ditado que as pessoas falam lá fora assim, ó, o fruto nunca cai longe do pé. Então se você vê um monte de maçã ao redor de uma árvore, aquilo é uma macieira, pode ter certeza. O pé de maçã ele vai dar macieira, o fruto não cai longe do pé. E eu queria mostrar para você hoje na Bíblia Sagrada, que é uma guerrinha que o pastor Michael tem ao longo dos anos, para tirar as pessoas das religiões. É uma coisa que eu combato muito tempo, desde muito tempo eu combato, de você deixar de ser evangélico, católico, espírita e você se tornar um praticante da Bíblia, para você ficar parecido com Jesus. Porque eu quero que isso aqui que eu vou pregar hoje aconteça com você, que você se torne parecido com Jesus de Nazaré. Diga, eu quero ser parecido com Jesus. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada, e vamos então, Lucas 8,19. E foram ter com Jesus, com ele, a sua mãe e os seus irmãos, de sangue. As pessoas de vez em quando falam que Maria foi virgem. Maria foi virgem até Jesus. Depois de Jesus ela teve filhos. Aliás, teve vários filhos. Jesus tinha vários irmãos e irmãs, tá? Então a Maria teve vários filhos. Não porque Maria era virgem, mas virgem até Jesus. Depois ela teve vida conjugal. Com José teve vários filhos. Só você entender. Então chegou até Jesus a Maria e chegou os irmãos de Jesus também. Mas eles não podiam se aproximar dele por causa da multidão. Jesus estava pregando dentro de uma casa. Jesus estava ministrando a palavra de Deus. E aí chegaram lá, interromperam o sermão de Jesus, interromperam a palavra e disseram assim, olha, estão lá fora a tua mãe e os teus irmãos, como eu falei, de carne, de osso, de sangue, a Maria e os irmãos de Jesus. E eles assim, ó, e eles querem ver-te, eles querem ter um contato visual contigo. Eles querem se aproximar de ti por aquilo que eles veem. Eles querem ver o Senhor, eles querem enxergar o Senhor. Aí eu lembrei de uma passagem na Bíblia Sagrada, lá no Evangelho de São João, no capítulo 20, no versículo 24, deixa marcado aqui, sobre quando Jesus ele repreende o Tomé. Porque o Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, depois da ressurreição de Jesus, não estava com eles quando Jesus apareceu. E a Bíblia diz assim, ó, os apóstolos falaram, os discípulos, né? Nós vimos os senhores que eles falaram para o Tomé. E olha o que o Tomé disse. Ah, não. Se eu não ver... Olha, que também queria ter um contato visual com Jesus. Quer ver? Se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, se eu não puser o dedo no lugar dos cravos, se eu não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Então como é que o Tomé chegava a Jesus? Como a família de Jesus. Eles queriam chegar a Jesus por aquilo que vem. Eles queriam, ter um contato visual com Jesus. E não pela palavra, não pela pregação. Porque eles disseram, vimos o Senhor. Ele não acreditou, Tomé. Ele queria ver, ele queria tocar, ele queria sentir. Ele disse, eu não vou crer de jeito nenhum. Aí passaram-se 8 dias depois desse episódio. E diz assim, ó, e estavam outra vez os discípulos dentro. Eles estavam num cenáculo fechados ali orando. E com eles Tomé. Aí o Tomé dessa vez ele tá. E olha o que aconteceu. E chegou Jesus e estão as portas fechadas. Só abrir um parênteses rapidinho aqui. Jesus não precisa a porta aberta para entrar na vida de ninguém, tá? Ai, pastor, como é que pode? Eu fui fazer um novo exame e desapareceu o caroço. E não precisou nem abrir. Jesus não precisa de porta aberta. Jesus não precisa de porta. Jesus não precisa rasgar a pessoa para curar a pessoa. Ele entra com as portas fechadas. Está escrito, ó. E chegou Jesus, estão as portas fechadas, ele entrou com porta fechada e tudo, apresentou-se no meio deles e disse, a paz seja convosco. Mas ele apareceu para dar paz para todo mundo, mas tinha uma pessoa especificamente ali no local que ele queria falar. Com quem que era? Com o Tomé.
Ele disse assim para o Tomé: Tomé, eu apareci para todos, a paz para todos, mas contigo é diferente. Eu quero que você coloque agora o dedo aqui, e tu põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Aí o Tomé ficou todo errado. O Tomé viu o buraco nas mãos, nos pulsos, né? Ele botou a mão, ele olhou, ele disse: ai, Senhor meu, Deus meu. E aí Jesus dá aquela bronca pesada nele e falou assim: ó, porque me viste, Tomé, porque você teve esse contato visual, você creu em mim. Mas bem-aventurados que não viram, mas creram. Ou seja, eu não preciso ver Jesus, eu preciso acreditar na palavra que ele prega. Eu preciso acreditar naquilo que ele fala. Então apareceu a família biológica ou a família de sangue de Jesus, e eles queriam ouvir a palavra ou queriam ver? O que eles queriam? Ver. Agora acompanha isso que Jesus vai falar. Volta lá para Lucas 8, você vai entender. Você vai entender onde eu quero chegar. Aí então eles disseram: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, eles querem te ver. Eles querem ter um contato físico, eles querem sentir, eles querem te ver. Escuta essa agora. Mas respondendo, Jesus disse: aqui que eu vou pregar hoje, chegou a hora da pregação. A minha mãe e os meus irmãos, ou seja, a minha família, a minha natureza, os traços de quem são da minha família, do mesmo meu grupo, que são parecidos comigo. A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então Jesus está dizendo: a minha família não são das pessoas que querem me ver. A minha família são aquelas pessoas que querem me ouvir. A pessoa que quer ouvir a minha palavra e executar aquilo que eu falo, esses serão parecidos comigo. As pessoas que serão parecidas comigo não são as pessoas que elas precisam me ver para crer, mas são as pessoas que vão ouvir a palavra e crer. Essa vai ser a minha natureza, essa vai ser a minha família. Como é que o pessoal fala lá fora? Eles dizem assim: cara de um, focinho do outro, ou tal pai, tal filho. Então, o que Jesus ele fazia sobre a face da terra? Ele ouvia a mensagem do pai e executava. E o que ele quer de mim e de você? Que você ouça a palavra de Deus e execute ela. Só que você sabe, há uma diferença, ou há uma distância. Eu vou usar a palavra distância que fica mais fácil de você entender. Há uma distância muito grande eu escutar a pregação e praticar ela. Há uma distância muito grande entre eu ser evangélico, católico e espírita e eu escutar a palavra de Deus e cumprir aquela palavra. Então ele está dizendo aqui que a família dele não é os evangélicos, nem os católicos, nem os espíritas. Então eu falar que sou de Deus, eu falar que sou de Jesus, eu falar que sou da igreja A, B ou C, não me faz da família dele. Tem gente que frequenta a igreja até ver alguma coisa. Se não viu nada, vai embora. Vai me dizer que você não conhece pessoa assim. Você conhece ou não conhece pessoa assim? Que a pessoa está ali para ver alguma coisa. Ela não está ali para escutar a palavra e praticar a Bíblia. Ela está ali para ver Jesus operar, ver Jesus fazer. E se a pessoa não enxerga, ela não crê. Ela é Tomé, ela não faz parte da família. E aí eu estava pensando nesse negócio, né? Quantas pessoas, elas dizem que são de Jesus, de Deus, da igreja A, B ou C, mas as pessoas não ouvem Bíblia. Ou se ouvem, não conseguem efetuar o que foi pregado. E aí eu lembrei de um texto que está bem pertinho aqui, em Lucas capítulo 6, versículo 46. Volta 2 folhas da tua Bíblia aí. Você está em Lucas 8, volta para Lucas 6, 46, matéria nova. Nunca preguei aqui. Aí Jesus vai falar sobre essa questão de ouvir e executar a palavra. Quer ver? Porque você vai entender qual que é a melhor hora de você mostrar que você é parecido com ele, que você é da família dele, que você tem a natureza, os genes de Jesus, que a pessoa vai dizer assim: nossa, tal pai, tal filho, nossa, essa pessoa é parecida de Cristo, parecido com Cristo. Escuta, ó, atenção. Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? A palavra Senhor significa dono. Olha como vai ficar mais fácil de você entender, ó. Por que vocês estão me chamando dono? Que eu sou o dono de vocês, sou o dono de vocês. Vocês não fazem o que eu falo. Vocês estão me chamando que eu sou o dono de vocês, mas aquela pessoa que é dona de alguma coisa, aquilo que é servo, obedece, mas você não me obedece? Por que vocês estão me chamando de dono se vocês não fazem o que eu digo? Escuta essa agora.
Porque qualquer que vem a mim, e agora vem a pregação de hoje, e ouve as minhas palavras, e as observa ou pratica as palavras, eu vos mostrarei a quem essa pessoa é semelhante. Agora você vai entender como é que você vai ser parecido com Jesus, ou tem que ser. É semelhante ao homem que edificou uma casa. Uma casa é construída do dia para a noite? Não, ó. Um homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e depois pôs os alicerces sobre a rocha. Então você vê que há uma demora para você se tornar um da família de Jesus. Você não se torna da família de Jesus do dia para a noite. Você vai cavando, você vai abrindo bem fundo, você vai estudando a Bíblia, vai meditando a palavra, vai escutando a palavra, vai meditando, vai lançando o teu alicerce sobre a rocha. A tua vida vai se tornando a base da tua vida vai se tornando a Bíblia. Você vai tendo revelações da palavra e tal. Você vai cavando, vai achando entendimento, tá, ok. Só que depois que você se firmou, olha o que vai acontecer. E vindo a enchente, as lutas, as tribulações, e bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava afundada sobre a rocha. Quando é que você vai conseguir demonstrar que você é parecido com Jesus? No dia das lutas. Você não se abala. Você não se abala. Quem é da família de Jesus não se abala, não chora, não grita, não esperneia, não entra em pavor. O evangélico sim, o católico também, o budista também. Quem é da família de Jesus não. Ele tem uma outra base. Ele escuta e ele faz aquela palavra ser executada. Ele executa aquela palavra, ele efetua, ele faz aquela palavra a qual ele está firmado nela, ele faz ela se cumprir. Esse mesmo texto foi escrito por Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 24, é o mesmo texto. Ele falou assim, ó: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E olha só o que diz: e desceu a chuva, e correram os ventos, assopraram os ventos, e combateram, aqui não, que lá o Lucas não fala combater, né? Aqui fala, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então qual é a melhor hora para você mostrar que você tem os traços de Jesus? Qual a melhor hora que você tem para mostrar que você é uma pessoa, que você é da família de Jesus, que você ouve a palavra e executa? Nos dias que assopram os ventos, no dia que os rios correm, no dia que você fica sabendo sobre rumores de guerra, no dia de pandemia, no dia de dificuldade, surgiu uma coisa no corpo, surgiu uma situação na tua casa, seja lá o que acontecer na tua vida, nesse momento você vai mostrar se você é evangélico ou é de Jesus. Nesse momento que você mostra se você é católico ou de Jesus. É nessa hora que você mostra se você é uma pessoa que tem uma religião, você é uma pessoa que conhece Jesus assim distantemente, ou se você é parecido com ele. Porque se tem uma coisa que eu vejo na Bíblia Sagrada, e você concorda comigo, que a única vez que Jesus ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Foi na cruz, quando ele tomou o nosso lugar. Foi a única vez. Não existe mais nenhum momento, quando o diabo se manifestava, Jesus não dizia: ai meu Deus, me ajuda. Quando aparecia alguém doente, quando surgiu uma tempestade, Jesus nunca afrouxou, nunca. E ele quer que você seja parecido com ele. Ele quer que você ouça a palavra e execute ela no dia da dificuldade. Volta lá para Lucas que você vai entender mais ainda. Então Jesus repreendeu a família de sangue dele, a Maria e os irmãos, e disse: não, esse pessoal que quer me ver, eu não tenho contato com quem me vê, eu tenho contato com quem me ouve. Eu quero ter contato com a pessoa que ouve e executa aquilo que eu falo, né? E você sabe, Romanos 10, 17 diz, né? De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Então Jesus disse: o meu contato com as pessoas que serão a minha família é por ouvir a palavra, pela fé. Então a pessoa ela vai ter fé, e na hora que ela usar a fé, ela é minha família, ela faz parte da minha família. Tá, ok. Agora vem a parte gostosa da pregação. Aí os discípulos, eu acho que eles ficaram com o peito de galo. Nossa, você viu? Nós estamos aqui dentro da casa, Jesus nem foi atender a família dele lá fora. Nós estamos aqui dentro dessa casa com essa multidão. Ai, nós somos da família de Jesus, ouvimos a palavra. E Jesus deve ter escutado isso. Jesus deve ter prestado atenção eles falando: a gente é da família de Jesus. Aí Jesus vai fazer uma coisa agora proposital.
Por que no versículo 20, que você estava lendo comigo, 22, né? Não, 21, diz assim, ó. Mas respondendo ele disse, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então essa aqui é minha família, essa aqui é minha raça. A minha raça vem das pessoas que escutam Bíblia e praticam. Tá. Aí os discípulos acharam que eram eles. Escuta agora o versículo 22. E aconteceu que num daqueles dias, logo depois desse episódio, entrou Jesus num barco com seus discípulos, e disse para eles, passemos para outra banda do lago, e partiram. Eles partiram para sair daqui até lá, sem palavra ou com palavra? Eu vou ler de novo, vamos lá. Volta o versículo para eles entenderem. E aconteceu que num daqueles dias, entrou num dos barcos com seus discípulos, vou te ajudar bem agora, e disse-lhes, passemos para outra banda do lago. Eles partiram com palavra ou sem palavra? Com palavra. Qual que era a palavra? Lê aí, qual é a palavra? Passemos para outra banda do lago. Pronto, essa aqui é a ordem. Jesus ele disse no plural, todos nós vamos passar. Só que daí Jesus deu a palavra, e lembra que ele falou, a minha família é quem escuta a minha palavra e executa, tem que executar. Então qual que é a palavra que tem que ser executada? Lê de novo aí. Pronto, essa tem que ser executada, eles têm que passar. Aquele Jesus não disse, nós vamos ficar no meio do lago. Não, a gente vai parar no meio do lago, a gente vai naufragar no meio do lago. Não, ele disse, passemos. E se ele falou, está falado e ponto final. Só que Jesus propositalmente, depois dessa palavra, quando eles começaram a navegação, ele dormiu. Ele deve ter dormido mais ou menos assim, ó. Como é que está meu olho esse aqui? Jesus estava de olho se eles iam executar o que ele falou. Porque a família dele é aquele que ouve e executa. Porque ele tinha dito isso dentro daquela casa. E diz que ele dormiu. E propositalmente ele sabia que isso aqui ia acontecer. Sobreveio uma tempestade. Como daqui a pouco pode aparecer na tua casa. Como pode aparecer no teu corpo. Como pode aparecer mundialmente com essa guerra aí. Com a pandemia. É uma tempestade. Tempestade não é para sempre, mas vem para destruir. Sobreveio uma tempestade de vento. Você lembra agora há pouco lá? O homem que escuta as minhas palavras é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha e sopraram os ventos. Só que lá é uma parábola. Aqui é de verdade. É que nem eu estou pregando agora. Eu estou pregando aqui a Bíblia, mas isso aqui vai te acontecer de verdade. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco, ele se enchia d'água, começou a encher de água. Estando eles em perigo, a situação ficou ruim. Só que eles têm a palavra de Deus. E o que Jesus quer que eles façam? Minha família, aquele que ouve, executa. Era isso que Jesus queria, que ele executasse. O que aconteceu? Olha o susto. E chegando-se a ele, o despertaram dizendo, vou colocar agora um drama aqui, tá? Mestre, estamos perecendo. Mestre, a gente vai morrer. Jesus com um olho no peixe, outro no gato, levantou e a Bíblia diz assim, ó, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água e cessaram, e fez-se grande bonança. E aí eu te pergunto, glória a Deus ou eles fizeram errado? Glória a Deus porque a tempestade acabou. Mas era isso que Jesus queria? Não. Quando acabou a tempestade, Jesus não disse, parabéns, vocês me acordaram na hora certa. Porque eu já vi pastor falando, quando tiver bem difícil sua vida, acorda Jesus que ele vai acabar com a tempestade. Olha que isso aí é um texto fora de contexto que você não entendeu o pretexto. Eu falei... Porque quando acabou a tempestade, a bonança veio, a calmaria, olha o que Jesus fala, onde vocês colocaram a fé de vocês? O que Jesus ele quis dizer aqui? O que vocês fizeram com aquilo que eu falei? Vocês não estavam lá todo peitudos, vocês estavam estufados o peito que nem galo, achando que era a minha família? A minha família são as pessoas que escutam aquilo que eu falo e no dia da tempestade executam. No dia da tempestade, vocês fazem aquilo ali acontecer. Jesus ele quis dizer que eles tinham que ter repreendido. Eles tinham que ter repreendido. Eles tinham que ter dito bem assim para a tempestade. Tempestade,
Jesus disse, passemos, nós não vamos ficar, nós vamos passar. Então cala-te, aquieta-te, em o nome. E Jesus ia dormir bem assim dentro do barco, ó. Agora gostei. Mas não foi o que aconteceu. Eles mostraram pavor, medo. Eu não sei se já aconteceu contigo, que é cristão, que conhece a Bíblia, que conhece a palavra, mas as tuas orações de vez em quando são mais ou menos assim: Senhor, o meu filho está na UTI. Senhor, apareceu um caroço, me cura, Deus, eu vou morrer. É? Não fica bravo. Você é evangélico. Não fica bravo comigo, você é católico. Você não é da família de Jesus. A família de Jesus repreende. A família de Jesus não acorda Jesus apavorado. Ah, pastor Mike, mas para aí, eu sou contra o que o senhor está pregando. O cego Bartimeu lhe gritou: Mestre, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus curou ele. A mulher cananeia, ela se atirou aos pés de Jesus, diz: Jesus, a minha filha está miseravelmente endemoniada, cura ela. Os dois cegos vieram gritando atrás de Jesus. Olha para cá todo mundo. Eles eram discípulos? Não, eles não eram discípulos. Você é discípulo. Você conhece Bíblia, cananeia não. Nem Bartimeu. Olha que quanto mais você vai se aproximando de Jesus, Ele vai querer que você use a fé, aquilo que Ele falou contigo no dia da luta. Ele não quer que você vá pedir para Ele que Ele te cure, que Ele te liberte, não, Ele vai querer que você faça isso. Diga comigo em voz alta todo mundo: em o nome dEle. Exatamente, você não é Jesus, mas Ele quer que você repreenda como se fosse Ele. Ele quer que você use aquilo que Ele falou. E aí, eu provo para você que os discípulos andavam com Jesus e não eram da família dele por causa disso aqui, ó. Onde está a vossa fé? Onde é que vocês colocaram aquilo que eu falei? Se eu disse passemos, passemos. Vocês não iam ficar. Se eu dei uma palavra, a palavra tem que se cumprir. Vocês tinham que fazer valer a palavra, executar. E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Se a minha esposa chegar em casa, ela bateu na porta, minha esposa, eu abri para minha esposa, a dona Catiane, eu abri para ela, e ela entra em casa e fala assim: quem é você? O que é, moça? A senhora quer alguma coisa aqui? Ela vai achar que eu tô louco, eu tô com amnésia, tenho um problema na cabeça. Mas vamos dizer que vem um tio dela. Vem um tio dela visitar lá de Caxias do Sul e traz um primo dela que eu nunca conheci. Eu posso perguntar para a Catiane quem é este? Por que eu posso perguntar para a Catiane quem é este? Porque eu não? Mas eu não posso fazer isso com ela. Mas os discípulos que andavam com Jesus disseram: quem é este? Isso me assusta. Se você está sendo atacado por um problema, se você está sendo atacado por uma dificuldade, e você não está usando o nome de Jesus, e pela misericórdia de Deus, pela misericórdia, não pela tua fé, pela misericórdia, Ele realizou um milagre na sua vida, e você disse: nossa, que bênção, aleluia, mas como é que foi isso acontecer? Você não é da família de Jesus. A família de Jesus, ela nunca vai dizer quem é este. Você conhece, você interpreta, você entende, você sabe quem Ele é. Então, quando surgir qualquer situação na sua vida a partir de hoje, por favor, não use que você é evangélico, ou de uma igreja A, B ou C, ou você é católico. O diabo não respeita isso. O diabo só vai respeitar quem ouve a palavra de Deus e executa ela. O diabo vai obedecer com a pessoa que faz valer a pena o que Jesus pregou. E a pessoa faz isso. Diga assim: na rocha. O que é a rocha? É ouvir a palavra e praticar. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Espero que um dia Jesus ele possa olhar para você e dizer assim: ó, esse é meu filho. Espero que um dia Ele diga e olhe para você e diga bem assim: ó, cara de um, focinho do outro. Tá o pai, tá o filho, filho de peixe. Tomara que Ele fale isso de você. E não que você seja evangélico. E não que você seja católico, espírita, budista. Eu luto a minha vida toda por isso. Que a gente comece a abandonar as religiões. Todas. Abandonar, pastor. Abandonar a religião, não. Nunca ajudou. O que você precisa é de conhecimento da palavra de Deus. O que você precisa é ouvir a pregação e executar ela na hora que você é atacado. Mostra que Jesus está contigo. Vamos colocar de pé que eu vou atacar o diabo agora. Vamos lá? Vamos atacar as trevas? Vamos atacar ou não vamos, pessoal? Vamos em nome de... você não é Jesus, mas você vai atacar em nome de Jesus.
Jesus não quer que você desperte ele. Jesus, 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 eu vou naufragar. Não. Jesus quer que você olhe para a tempestade e diga assim para a tempestade: tempestade, Jesus falou comigo. E Jesus disse: passemos. E se ele deu essa palavra, passemos, eu vou usar essa fé agora. Sai da minha frente, nós vamos passar. Aí você chega a outra banda do lago e você diz: Jesus, mestre, com todo respeito, a gente chegou aonde o Senhor disse que nós iríamos chegar. O Senhor pode acordar. Chegamos no local. Ah, o que vocês fizeram? Deu tudo bem? Jesus, surgiu uma tempestade, mas nós usamos a fé. Jesus ia olhar e dizer assim: ó, vocês são parecidos comigo. Vocês são parecidos comigo. Parecidos com Jesus. Nada de dar piti. Nada de dar piti. Vamos ficar parecido com Jesus de Nazaré. É quase frio, né? Porque imagina uma tempestade, o barco está cheio d'água, você acordar e você dizer assim, ó: ô vento, cala-te, ô mar, aquieta-te, agora, eu estou te repreendendo. Isso aqui é frieza. É uma frieza, é você ter uma certeza, uma convicção enorme que por detrás daquela tempestade existe um espírito que você vai repreender e ele vai acabar. Você tem que repreender esse negócio, sabendo que por detrás de tudo aquilo que está tentando matar, roubar e destruir na tua vida, tem uma ação maligna e você vai amarrar esse demônio agora em nome de Jesus. E se você não é batizado nas águas nem nada, deixa eu orar por você e os meus auxiliares. Porque a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo, e quem crer não será condenado. E aí a Bíblia diz: estes sinais seguirão os que crerem, ou seja, os que são batizados e creem. E aí você pode atacar o diabo, e a gente vai atacar agora. Não tenho medo do diabo, não tenho medo do demônio, nem de guerra, nem de rumor de guerra. O meu reino não é daqui, o meu reino é do alto. E o dia que você começa a usar isso, as coisas começam a dar certo na sua vida. Tá? Então fecha os teus olhos agora, nós vamos orar. Vamos orar, vamos entrar em combate. Pai, estamos entrando em combate espiritual agora. Estamos aqui para atacar as trevas. E essa força diabólica e maligna, a partir de agora, vai bater em retirada. Essa situação não pode ficar. Esse trabalho que foi feito, essa obra que foi paga, mandada, enviada, a partir de agora, em o nome de Jesus Cristo, solta agora. Eu não estou pedindo, eu estou mandando agora, do alto da cabeça até a planta dos pés, força satânica, sai daí, sai do braço, sai da perna, sai da cabeça. Esse mal que apareceu na coluna, esse mal que apareceu na vesícula, nos rins, estourem as pedras nos rins agora, estourem, sai agora a pedra da vesícula. Eu estou te repreendendo. Essa pessoa que tem uma sensação esquisita quando respira, uma dor forte nas costas, parece que tem alguma coisa atravessada, é alguém que chegou aqui com uma dor na costela, é aquela pessoa com uma dor forte na nuca, na cabeça, uma ânsia de vômito, uma sensação de fraqueza esquisita, do nada, sai agora. Eu não estou pedindo, eu estou mandando, eu estou ordenando. E atenção, pastores, aonde houver uma bruxaria, aonde houver um encantamento, um negócio pago, mandado, feito e enviado, um trabalho que foi feito para o Molu, para Chapanã, para o Exu da morte, Exu caveira, eu repreendo agora em nome de Jesus. Sai daí, trabalho. Sai daí, bruxaria. Sai daí, feitiçaria. Eu paraliso isso agora. Sai, em nome de Jesus agora. Vamos, solta a coisa do diabo, solta a coisa das trevas. Esse trabalho agora, você pode desfazer lá no Roncó. Foi feito um trabalho no Roncó, na Mata Virgem, na Cachoeira. Foi feito um trabalho e esse demônio diz que vai matar, que vai acabar com o casamento, que vai acabar com a saúde, que vai acabar com essa pessoa. Vai nada, não vai acabar nada. Isso aqui é amarrado, demônio. Você está amarrado agora aqui. Você está totalmente amarrado. Você está totalmente amarrado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda a força do diabo, toda a força das trevas, em nome de Jesus, vamos, pula para fora agora, pula, solta o corpo, solta a mente, solta a família, solta o casamento, solta a vida financeira, aonde você estiver, queima, pega ali na frente ali, ó, isso, fazer oração em nome de Jesus. Vamos, eu te repreendo agora. Pega todo o teu mal, sai, vai embora em nome de Jesus. Agora o poder de Deus vai começar a entrar em ação na sua vida. Eu declaro agora: Jesus Cristo te dá saúde. Eu declaro agora: corpo, fique curado agora.
corpo fique curado agora. Seja livre, seja liberto agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos aqui crendo que o Senhor é poderoso. O Senhor é tremendo. Nós não estamos apavorados nem com medo. Nós estamos certíssimos que aquele que prometeu é poderoso para fazer. Cumpra a tua palavra em nossa vida, Jesus. Nós estamos aqui para executar o que o Senhor nos falou. Você que está doente, recite em voz alta comigo: pelas feridas de Jesus já fui curado. Vai, recita aí. Você que está com dor física, recita: eu estou curado pelas feridas de Jesus. Você que está com uma situação financeira, diga: Jesus, Ele disse, Ele veio me trazer vida e vida com abundância. Você que está com uma situação difícil dentro de casa, recite em voz alta: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Levanta a mão bem alto para o céu e grita comigo: eu vou executar essas palavras. Você vai executar essas palavras. Você não aceita essa situação. Você vai passar essa tempestade. Você vai passar essa tempestade. Você vai triunfar sobre essa tempestade, em nome de Jesus. A tempestade não é para ficar, é para passar. Grita comigo todo mundo: passemos para outra banda do lago. Está chegando uma nova fase na sua vida. Eu profetizo a nova banda desse lago. Você vai passar essa tempestade, vai chegar um novo nível da sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre você. E você diz: receba essa bênção. E aplauda bem forte ao Senhor.